Salve galera, beleza? Continuando aqui sobre a parte natural da África, né? A gente vai falar da diversidade climática, né? O clima da África ele é bem diverso porque a África é enorme, né? Então quando a gente tem uma grande extensão norte-sul, a gente sabe que vai ter uma variabilidade climática muito grande. Outros fatores climáticos que definem o clima na África é o quê? A gente vai ter poucas altitudes elevadas, o predomínio das baixas altitudes favorece a ocorrência de temperaturas mais altas, certo? Quanto mais você sobe para a montanha, mais frio vai ficando. Então, quanto mais baixinho, a probabilidade de ser mais quente é maior. 80% do continente da África está entre os trópicos, fazendo com que a média da temperatura seja mais ou menos elevada o ano todo, que nem aqui no Brasil. A África, né, exceto no extremo norte da África e no extremo sul, que já vai estar fora dos polos, então vai ter um clima temperado também. E a gente tem também, né, algumas correntes marítimas, né, que vão interferir no clima do litoral. A gente vai ter como a corrente de Benguela fria no Atlântico Sul, a corrente de quente das agulhas no Oceano Índico, né, e tem também a corrente das Canárias no Atlântico Norte, que vocês podem ver, ó, a corrente das Canárias aqui no Atlântico Norte, corrente fria, e a corrente de Benguela aqui no Atlântico Sul fria. O que significa falar que a corrente é fria? Que ela não traz umidade. Se é frio, não tem vapor. Se não tem vapor, olha o que acontece aqui, ó, nesse terreno aqui, ó. É um deserto. Mesmo sendo na frente do mar, a gente tem um deserto. É o deserto da Namíbia, que é um deserto extremamente seco. O deserto do Kalahari. E aqui também, ó, por mais que passe uma corrente marítima, a gente tem o grande deserto do Saara, certo? Já no outro lado, onde a gente vai ter a corrente das agulhas, que é quente, ela vai levar uma grande quantidade de vapor d'água para Moçambique, fazendo Moçambique ser um lugar muito bom para certos cultivos. Deu para entender a questão das correntes marítimas? Aqui nessa foto a gente vai ver o quê? A gente tem o deserto do Saara, certo? O Sahel, deserto do Saara é clima árido, superárido, deserto da Namíbia também superárido, deserto do Kalahari e o Sahel semiárido, pouca vegetação. Grande parte aqui a gente vai ter o clima tropical e tropical de altitude. Quando o clima é tropical significa o quê? Verão quente e chuvoso, inverno mais frio, seco. Essa é a grande característica do clima tropical. O inverno não é que o inverno vai fazer tanto frio, mas o inverno vai ser seco. No clima tropical é assim, verão chuvoso, inverno seco. Aqui no roxo a gente vai ter o clima equatorial, que o clima equatorial é o quê? Chuva o ano inteiro e calor o ano inteiro. É onde vai nascer uma grande floresta, né? E aqui vocês podem observar, né, que a paisagem vegetal da África, ela é literalmente um espelho do clima, né? Se é o clima de deserto, eu vou ter uma vegetação de deserto, eu vou ter xerófitas, eu vou ter oásis. Se é um clima equatorial, eu vou ter uma floresta equatorial, uma floresta latifoliada com as folhas verdes o ano inteiro. Grandes savanas, né? Quando geralmente a gente vê foto de savana, é aquela extensão, aquela planície enorme, aquele grande pastão enorme. A gente tem as estepes, né? Grande parte aqui de estepes, que elas são o quê? Ela é uma transição entre savana e zona árida. Repara, ó, onde que elas se localizam. É uma transição entre Saara e zona árida. Aqui na Ásia não dá para ver, mas é uma zona árida também, né? Então, estepes é assim. A bacia do Congo aqui, florestas latifoliadas, grandes savanas, né? Vocês têm aqui todas essas... E aqui, bem no extremo sul, os garrigues, né? E no extremo norte também, que é uma vegetação típica de clima mais mediterrâneo, de clima temperado, né? Pulando aqui, conseguindo aqui nos nossos slides, né? Vocês têm essa foto na apostila também, que é para mostrar como que é, né? Cada um dessas paisagens vegetais, né? Uma floresta latifoliada, aquela floresta densa, parece a floresta amazônica, a floresta que está verde o ano inteiro, certo? Na bacia do Rio Congo. Savana, a gente vai ter algumas árvores grandes, grande quantidade de arbustos e gramas, né? Um grande pastão, um pastão enorme, né? À toa que vai ter os maiores herbívoros do planeta, vão estar lá. A girafa, o elefante, o rinoceronte, bisão, gnu, certo? Hipopótamo. Hipopótamo vive mais no rio, né? Mas também é em área de savana, principalmente, que eles vivem. As estepes, como eu falei, é entre a savana e o deserto. Então ela vai ter grama, arbusto, mas tudo mais ressecado, tudo mais escasso, porque ela ainda é na transição. A xerófita já é naquele lugar que é árido, certo? O que é a xerófita? É cacto, basicamente cacto, aquelas plantas que sobrevivem num clima super quente com pouca água, certo? Que vocês vê esse tipo de cacto aqui, ó. Essa foto é do Marrocos. O oásis é legal falar, né? Que o oásis é o quê? Geralmente numa região desértica você não vai encontrar muita variedade de vida, quase nada. Mas se numa região deserta dessa brota um olho d'água,
um olho d'água, né, uma fonte de água, em volta desse olho d'água vai começar a nascer vegetação, certo? Vai começar a nascer vegetação. É muito famoso o oásis por causa daquela coisa lúdica, né? Você está perdido no deserto, encontra um lugar com água, com frutas, com sombra, né? Isso que é o oásis, né? É uma pequena ilha de vida, né? Nesse mar de areia que são os desertos, né? Os mags e os garrigues, né? É aquela vegetação típica de lugar temperado, ó. Dá uma olhada nessa foto. Se eu falasse para vocês, ó, essa foto aqui é do sul da Irlanda, parece, né, que é aquela formação, aqueles campos floridos, certo? Uma vegetação de arbustos, bastante arbusto aromático, flores, né, que parecem bem o clima da Europa, que a gente vai ter no extremo norte só e no extremo sul, certo? Que vão ser as regiões que estão fora dos trópicos, que vão ter um clima temperado. Beleza, galera? Os problemas ambientais, um dos maiores que a gente vai enfrentar na África é em relação à escassez de água, né? Se um lugar que já é escasso de água, com a ocupação humana, que a gente vai consumindo cada vez mais água, bota os animais para pastar nessa região, então os animais comem a vegetação que já é escassa, né? Que é na estepe. Já tem pouca comida lá, já tem pouca vegetação, os animais vão lá e comem. Já tem pouca água, a gente vai lá e dá para os animais, a gente vai lá e consome, a água vai ficando cada vez mais escassa, o deserto vai fazendo o quê? O deserto vai aumentando. Isso chama o processo de desertificação. Quando áreas que eram semiáridas vão ficando áridas, o deserto vai aumentando, certo? Já tem pouca chuva, já tem pouca água, ocupação humana e ocupação dos animais na pecuária vai deixando essa região cada vez mais problemática e o deserto vai aumentando. Para tentar segurar, né, esse deserto, o pessoal está construindo o grande muro verde. Em que consiste? A gente quer plantar árvores, hectares e hectares de árvores de leste a oeste, quase 7.000 quilômetros de extensão, para conter o avanço do deserto. Ó. Dá uma olhada aqui na ilustração. O grande muro verde ele segura a umidade, contém a desertificação, senão o deserto do Saara ele vai aumentando cada vez mais, que era o que estava acontecendo. Começou como uma ação de governos, mas a própria população foi tomando gosto e também ajuda plantando árvores, né? Nessa extensão de faixa, né, que é plantar árvores atravessando todo esse continente. Atualmente a implementação é feita por agricultores locais, né, que vão plantando árvores nativas entre as suas culturas típicas, criando uma faixa de mais ou menos 15 quilômetros de largura, certo? Aqui tem uma foto, né, que nem vocês têm na apostila, para mostrar qual que é o Grande Muro Verde. O plano seria até 2030 ter terminado esse projeto. Até 2016, né, a gente viu que não concluiu só 15%, apesar de serem muitas áreas já recuperadas, por exemplo, 12 milhões de hectares na Nigéria, 11 milhões de hectares no Senegal, 37 milhões de hectares na Etiópia, né? Tá rolando esse serviço para tentar conter o avanço do deserto, né? Para que o deserto não cresça, não tome mais áreas. Beleza, gente? Então, só para terminar aqui, o clima, ele tem a variabilidade climática dele por causa da questão da altitude, posição geográfica entre os trópicos, certo? Correntes marítimas vão influenciar, como a gente viu, certo? Maior parte da África é um clima árido e semiárido, o que a gente já sabia porque a gente sabia que a hidrografia era pobre. E o clima, né? A vegetação é o espelho do clima. Vai ter uma parte central no Equador, onde vai ter floresta densa, latifoliada, grande parte de savana, né? Você vê aqui no verdinho escuro, verdinho claro, estepes, que é aquela transição. Aqui vocês podem observar, né, que o próprio Vale do Nilo ele foi cercado de uma cor diferente, né? Porque nesse Vale do Nilo, como eu falei, conforme ele alaga e seca, que a gente vai ter uma grande produção agrícola, né? Nessa arte vermelha aqui, onde não vai ter nada de vegetação, só se aparecer um oásis, certo? Aqui as fotos, como eu falei, florestas latifoliadas, grandes concentrações vegetais vão ser essas 6, florestas latifoliadas, principalmente savanas e estepes, xerófitas nas partes mais áridas, oásis onde vai nascer um olho d'água e fazer uma vegetação em volta, e os garrigues, que é aquela vegetação que parece vegetação de clima temperado, porque no extremo norte, na região do Marrocos e na África do Sul, no extremo sul a gente vai ter um clima bem ameno. Problemas ambientais que a gente enfrenta lá, problema de escassez de água. Isso não é só problema ambiental, vai ser um problema social também. Mas o que acontece? Faltando água, ocupação humana, animais de pecuária, vai fazer com que o deserto aumente. E para tentar fazer com que o deserto fique no lugar dele, né, a gente criou o Grande Muro Verde. Né, estamos fazendo isso, estamos nós, humanidade, né, estamos tentando conter esse avanço da desertificação.
Beleza, gente? Então, fico por aqui. De África natural foi isso. Vai fazendo os exercícios. Aguarde os próximos vídeos. Valeu, é nóis!